Moçada, bom dia aí novamente, né? Vamos dar continuidade ao iluminismo, a um segundo aspecto da filosofia iluminista que nós começamos a abordar na aula passada, certinho? Então, para continuar a falar dessa filosofia política, econômica, social, tão importante, base das transformações burguesas, da destruição do antigo regime, certo? E pólvora para as grandes revoluções do século XVII e XVIII. Pessoal, então, a gente vai compartilhar com vocês aqui para podermos falar de uma outra vertente do iluminismo, que é a questão da enciclopédia, do chamado enciclopedismo. Então, pessoal, veja bem, até agora nós falamos que o iluminismo teve vários pensadores, certo? Citamos o John Locke na Inglaterra, citamos Montesquieu, Voltaire e Rousseau na França. Então, vocês imaginem, cada um desses pensadores tem conceitos diferentes, estão analisando situações diferentes, estão produzindo, né, como gênios que cada um desses eram, muitas coisas para que os seus leitores tivessem acesso. Só que, ao mesmo tempo, vocês concordam que é muita coisa, né? Os homens da época, os leitores da época, deviam ter dificuldade de conseguir acompanhar toda essa enorme produção dos iluministas. Então, nesse sentido, para simplificar as coisas, dois franceses tiveram uma ideia. O Denis Diderot e o Jean d'Alembert resolveram resumir, criar um dicionário de pensamentos, de conceitos iluministas. Ou seja, eles selecionaram os principais conceitos iluministas produzidos pelos vários pensadores e colocaram numa grande obra, para que pudesse ser consultada como um grande dicionário do conhecimento. Ok? Então, nesse sentido, pessoal, é que foi criada a ideia da enciclopédia. Hoje em dia, então, nós temos aí a Wikipédia, o Google, são as enciclopédias contemporâneas, né? Mas vocês devem lembrar que até pouco tempo atrás as pessoas usavam a enciclopédia Barça, aqueles vários livros vermelhos, de letra A até letra Z, em que as pessoas procuravam explicações para certas coisas ali, né? Bom, então, dentro dessa grande obra, chamada Enciclopédia, os grandes pensamentos iluministas estariam ali concentrados. Não preciso nem dizer que, dentre as obras que certos governos censuravam e que a própria Igreja Católica censurava, por considerarem ideias perigosas e subversivas, estavam as obras da enciclopédia. Ok? Então, os vários volumes dessa obra tiveram dificuldade de circular em muitos países, mas conseguiram, mesmo na clandestinidade, prosperar. Certinho? Dentre outros pensadores iluministas, pessoal, agora focando um pouco na questão econômica, nós tivemos na Inglaterra Adam Smith. Adam Smith foi o famoso autor da obra A Riqueza das Nações, e dentro desse estudo dele, ele foi o primeiro a analisar o capitalismo. Né? Ele foi o primeiro grande filósofo a estudar o sistema capitalista e a apresentar situações, caminhos para que países, na visão dele, pudessem enriquecer dentro da proposta capitalista. Segundo ele, países que seguissem um outro caminho diferente do apontado por ele empobreceriam, certo? Então, pessoal, o Adam Smith, ele defendia a liberdade de mercado. Nesse sentido, ele era um forte crítico do mercantilismo, porque vocês lembram que no mercantilismo o Estado controla a economia, certo? Ele defendia também a propriedade privada e o individualismo econômico. Segundo o Adam Smith, a economia ela não precisaria de ninguém para controlar ela,
de nenhum Estado forçando aquilo ali, porque existiriam leis naturais que controlariam a economia, que fariam com que ela entrasse em equilíbrio. Dentre essas leis, a gente conhece muito a lei da oferta e a lei da procura. O preço de um produto vai ser determinado pela procura desse produto no mercado e pela quantidade de oferta, de disponibilidade desse produto no mercado. Certinho? Dentre os pensadores que seguiam as ideias do Adam Smith, estavam também Thomas Malthus, David Ricardo e John Stuart Mill. Isso posteriormente, certo? Já são homens lá do século XIX. Beleza, pessoal? Outro aspecto muito importante no pensamento do Adam Smith é a divisão social do trabalho. Segundo ele, uma empresa conseguiria produzir mais, né, e inclusive baratear a sua produção, se ela fizesse com que os seus funcionários não cuidassem de todas as etapas do modo de produção de uma mercadoria, e sim que eles se especializassem em certos momentos dessa produção da mercadoria. A longo prazo é a nossa conhecida linha de montagem, que foi criada pela indústria. Ok? Pessoal, para a gente então concluir essa parte de iluminismo, um outro conceito muito importante dentro desse assunto é o conceito de despotismo esclarecido, certo? Por que é isso? Um déspota é um governante absolutista. Ele tem um poder despótico, um poder tirânico, né? Quando é colocado o termo esclarecido, está dizendo assim, influenciado pelo iluminismo. Então nós tivemos alguns governantes aí pela Europa que eram ao mesmo tempo ditadores, mas que ao mesmo tempo tentaram se influenciar pelo iluminismo. Isso para quê? Isso muito mais para criar uma proteção para eles, um escudo, um campo de força, do que propriamente eles serem de fato liberais ou iluministas, ok? Então foram governantes que tentaram jogar o jogo do iluminismo, para exatamente não sofrerem críticas nem revoluções em seus governos. Então alguns governos fizeram o fim da censura a livros iluministas, para dar um ar de liberdade de expressão em seus países, o fim de barreiras comerciais, de impostos, certo? E, consequentemente, vão ganhar o apoio da burguesia nesse sentido. Alguns déspotas esclarecidos muito conhecidos são esses aí, ó. O rei da Prússia, Frederico II, a czarina da Rússia, Catarina II, Carlos III da Espanha, José II e Maria Teresa na Áustria e o Marquês de Pombal em Portugal. Um outro déspota esclarecido muito conhecido foi Dom Pedro I do Brasil. Né? Ele criou uma constituição para o país em 1824, dividiu os poderes nessa constituição da maneira que o Montesquieu queria. Só que vocês lembram bem que ele criou o poder moderador. E através do poder moderador, os outros poderes não tinham liberdade de atuação. Ok? Bom, pessoal, então, a gente encerra a apresentação sobre iluminismo aqui. Vocês viram vários aspectos dessa filosofia, mas que não é apenas uma filosofia, é também uma estrutura política, econômica, social, foi pólvora de muitas revoluções, ok? Então a gente vai encerrando por aqui. Pedimos que vocês sempre façam os exercícios da apostila, para que nas lives a gente consiga comentar algo, ou até mesmo depois gravarmos uma aula resolvendo os exercícios para vocês. Certinho? Então, pessoal, grande abraço aí. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.